Gostaria de iniciar a nossa aula fazendo uma pergunta. Quem poderia resumir quem foi o profeta Isaías? Nossa irmã Sidneia. Resumo, uma frase. Ele é sempre mencionado, vou ajudar, sempre mencionado como profeta messiânico. O que é ser profeta messiânico? Alguém sabe? Viviane? O que é ser um profeta messiânico? Sabe não? Então, gente. Ele profetizou acerca de Jesus. É o profeta que profetizou acerca de Jesus, acerca do Messias. Amém? Então, o profeta Isaías foi um grande profeta. Ele é classificado como profeta maior, tá? Pelo tamanho da sua... O profeta maior, é muito importante a gente frisar. O que é isso, Ivan? No Antigo Testamento existe uma classificação de profeta maior e profeta menor. Ah, Ivan, é porque maior e menos importância? Não. A obra literária dele determinou isso. Então, os profetas com a obra literária menor ficaram classificados como a profeta menores. E profetas com a obra literária maior, eles foram classificados como profeta maiores. Isaías, por exemplo, tem uma obra literária de 66 capítulos. É bem grandinho, tá? Eu vou ler para vocês aqui um pouquinho um resumo, mas eu fiz um resumo aqui, que são os temas centrais do profeta Isaías. E eu gostaria de ler para vocês, eu vou ler rapidamente esses temas centrais aqui, e eu gostaria que vocês me falassem se tem alguma semelhança com hoje. Que seria idolatria severa do povo. 2. Disciplina ao povo levando ao arrependimento. Então, ele profetizou muito sobre a disciplina que o povo estava levando ao arrependimento. 3. Homem de lábios impuro. Ele, quando foi chamado, lá em Isaías 6, eu gostaria que vocês já abrissem em Isaías 6. Quando ele foi chamado, ele declarou isso. Olha como é importante a gente ser sincero com Deus, né? 4. Profeta messiânico. Nosso irmão ali já respondeu, pegou a cola com o pai. 5. Buscar fazer... O que eu coloquei aqui? Buscar fazer o que é certo. Ele, toda a sua trajetória, ele insistiu, profetizou, orientou, né, o povo de Israel para fazer o que é certo. Quem abriu aí Isaías 6 para nós? Vem, Érica. Pega o microfone. Vem aqui na frente. Iniciando no 6 até o 6. Olha que interessante. Não, vamos ler. Vai lendo aqui que eu vou te dizer onde você vai parar. O 7 também é maravilhoso, 8. Começa aí. Todo mundo prestando atenção aí, acompanhando aí. Ó, isso aqui é algo bem interessante. É uma visão que Isaías teve, tá, gente? Pode começar, bem direitinho. No ano em que morreu o rei Uzzias, eu vi ao Senhor
para um alto e sublime trono, e o seu séquito encheu o templo. É difícil. É muito difícil, você está com vergonha? Tá, então eu vou lendo aqui. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer uma leitura responsiva. Eu leio o versículo e todos vocês leem o próximo. Qual é o nome dela mesmo? Vamos dar um salve de palma para a Érica, porque ela leu o versículo aqui. Parabéns, tá, Érica? Então nós vamos fazer uma leitura responsiva. Eu vou ler o primeiro, vocês leem o segundo. Eu leio o terceiro, vocês leem o quarto. Amém? Vamos lá? Vamos lá. Eu vou repetir o versículo que a nossa irmã Érica leu. No ano da morte do rei Osias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. 2. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, Bom, então ele deu uma descrição aqui de um anjo serafim, certo? É uma classe de anjos que fica ao redor do trono. São anjos muito poderosos, ok? A gente aprendeu um pouquinho aí sobre anjos. Vamos lá. 3. E clamavam uns para o outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Versículo 4. que os umbiais das portas se moveram, a voz do que clamar, e a casa encheu de fumaça. Ok? Essa fumaça aqui não é aquela fumaça natural que a gente vê em outras igrejas, não. Era uma fumaça de poder, uma fumaça de glória. Ok? 5. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio, certo, Pés? Habito no meio de um povo impuro lábios, e os meus olhos viram o rei, e o Senhor dos exércitos. Olha que interessante, esse versículo aqui. Grande temor de Isaías, que ele viu o rei, e quando ele viu o rei, ele pensou comigo: cara, vou morrer. Porque havia, sim, não era crença, havia ensinamentos de pai para filho e filho para pai, que quem visse Deus morria. E hoje, se a gente vê, a gente morre mesmo. As nossas iniquidades são consumidas pela glória de Deus. Por isso que a gente não pode ver a Deus. Por isso que só vai ver a Deus, está lá em Mateus, aquele que tem um coração puro. Puro. Grava isso, gente. Por que as crianças estão salvas? Porque elas têm um coração puro. Se nós adultos não tivermos o entendimento que precisamos buscar esse coração puro, não veremos a Deus. Desculpe, é lago de fogo. Amém? Amém. Amém, Vivi? Amém, Thaí? Todo mundo aí pegando aí? Vivi está lá no finalzinho. Amém, Riquel? Só para a gente entender o que a gente está lendo. Bom, continuando, são vocês agora. Deixa eu ver onde eu parei. É o 6, pode ler o 6, todo mundo. Porém, o serafins voou para mim, trazendo na sua mão Cadê os adultos? uma casa viva, que tiraram do altar com matenais. Certo. Gente, isso aqui é uma pregação difícil, né? Deixa eu falar. O que aconteceu nessa visão, Raia? O que aconteceu nessa visão? O que aconteceu nessa visão, o Riquel? Vocês acabaram de ler aí. Onde Isaías, que era um homem de lábios impuros, ele teve uma visão onde um serafim voou até ele e meio que purificou os lábios deles com uma brasa viva. Né? Um anjo, né, Raia? O anjo pegou uma tenaz que estava onde? No altar. Aonde estava a brasa? Da onde tem que vir a brasa, o adulto? E a brasa saiu do altar e foi para Isaías. Parabéns, meu irmão, você está prestando atenção. Palma aqui para o nosso irmão aqui, ó. E aí,
a brasa viva saiu para fazer o quê em Isaías? Purificar. E nós venhamos à igreja a fim de quê? Além de adorar e enaltecer o nome do Senhor. Ser purificados. Os purificar. Nós estamos no grande, nós estamos na casa de Deus, a fim de confessarmos nossos pecados, a fim de purificarmos. Então nós temos que pedir isso ao Senhor. Senhor, coloca a brasa viva na minha boca. O que significa brasa viva? Você sabe o que significa brasa viva? Ou na sua boca? Ou... Ana Kelly? Então, no caso, se o meu entendimento, a brasa viva significa a gente ser transformado, né? Tirar as nossas impurezas e a gente só falar com o Senhor. Amém. Mas eu tenho um significado melhor. Quando a gente está na casa do Senhor, em casa, e nós temos a brasa viva na nossa boca, é impossível ficar calado e não glorificar o Senhor. Aqueles anjos cantavam, santo, santo, santo. Quando a gente está aqui na frente, pedindo para vocês glorificar, pedindo para os adultos glorificarem, pedindo para a gente dar glória a Deus, é porque a brasa viva está na nossa boca. Amém? As crianças fugindo lá, vai fugir para onde? Vamos continuar, a gente acabou de ler o 6, né? Ele tirou do altar essa brasa viva, um anjo, e aí eu vou ler o 7. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os seus lábios e a sua iniquidade foi tirada e perdoada o teu pecado. Olha que coisa linda, gente. Quando a gente se arrepende, glorifica o Senhor, Deus perdoa nossos pecados. Amém? Vamos lá. Eu li o 7, leia o 8 agora, aí, toda a igreja. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Olha que interessante. Ele viu um alto sublime trono, ele viu a brasa viva no altar, ele viu o Rei dos Reis. Gente, coisa linda, Isaías viu, hein? Ele viu. A glória do Senhor é tão grande que os anjos tinham os rostos tampados por asas. E eu vou te dizer mais, os rostos deles eram tampados não só pela glória de Deus, pelo fogo e o poder que esses anjos também têm, tá, gente? Então essas asas tampavam o rosto deles, justamente para Deus não ofuscar eles, e eles também, quando os outros anjos vinham, os serafins, também não ser ofuscados, não queimar. Então vocês acabaram de ler o 8, aonde o Senhor pergunta, quem eu vou enviar? E Isaías se prontificando a ser enviado. E hoje eu pergunto para você, e Deus está perguntando para essa turma. Olha o que Deus está mandando dizer. A quem eu vou enviar? Qual é a resposta de vocês? Envia-me a mim. É que envia mesmo? Deus está perguntando. Ah, que interessante. Deus não obrigou Isaías. Não é verdade? Fez uma pergunta. Ó, foi o que vocês acabaram de ler. Depois disso, ouviu uma voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, a quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele respondeu essa pergunta. E eu estou perguntando isso para vocês. Hoje, essa turma aqui, seja você criança, seja você jovem, seja você adulto, o Senhor pergunta para vocês, quem eu vou enviar? E vocês têm que, do fundo do coração, responder se sim ou se não, talvez, não quero. Amém? Pode ler o 9 aí, gente. Então disse ele, vai e dize a este povo, ouvis de fato e não entendeis, vedes sem verdade, mas não percebeis. Vocês não acham uma semelhança, Washington? Você não acha uma semelhança
com esse versículo 9 aqui, onde Deus chama, a gente tem esse versículo, capítulo 6, como o chamado de Isaías, onde ele chama Isaías numa visão, né? Fala para ele quem enviar, Isaías aceita a missão, e Deus fala, esse versículo 9 aqui, ó. Então disse ele, vai e diz este povo, ouve, ouve e não entendes, vede, vede e não percebais. Não tem algo semelhante com o dia de hoje? Fala, o povo vê, mas não vê. Ouve, mas não ouve. Você não acha, Riquel? Só Deus já causa, né? Não podemos desistir. Não podemos desistir. Vou ler o versículo 10. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, e ouvir com os ouvidos, e entender com o coração, se converta e seja salvo. O que nós precisamos fazer diante dessa situação? O que você acha que a gente tem que fazer, Riquelme, diante dessa situação? Riquelme não, Raia. Quando a gente se depara, Deus nos enviou e está todo mundo com o coração duro, o que a gente precisa fazer? Buscar mais. Nosso irmão respondeu ali, buscar mais. Você. Orar. Você, Riquel. Primeiramente se santificar, né? Depois vir aqui e entregar a palavra. Se santificar e qual é a outra fase? Entregar a palavra. Entregar a palavra. Eu posso dizer para vocês que nós necessitamos interceder pelo povo. Então nós aqui precisamos ter o entendimento que quando tem um povo que ouve, mas não ouve, que vê, mas não vê, nós precisamos interceder por esse povo para que eles vejam e vejam, para que eles ouçam e ouçam. E o coração que é duro ganha um coração de carne. Amém? É isso aqui que Deus está querendo falar com Isaías. Deixa eu ver se eu vou continuar. Falta 15 minutos para a gente terminar. 11. Lê o 11 aí, gente. Todo mundo juntinho. Então disse ele, Até quando o Senhor te respondeu, até que sejam desolados. Vocês têm noção do juízo de Deus? Lembra que a gente conversou isso agora aqui antes de começar? Eu falei, eu não tenho dúvida que os governantes que estão nos governando estão lá para aplicar um juízo em nós. Porque muita farra, mas eu não fiz nada, eu sou inocente, não tem jeito. Quando o juízo de Deus vem, o inocente paga pelo culpado também, é a nação inteira. E olha o que Isaías pergunta para Deus, até quando? O versículo 10 fala de um povo com coração duro. No versículo 11 ele já fala, até que tudo esteja desolado. Juízo de Deus. A gente pensa que Deus não está levando em conta os nossos pecados, Ele vai dando corda, Ele vai deixando, Ele vai passando, mas Deus tem uma maneira de trabalhar, porque Ele dá oportunidade para o povo. A gente já leu isso, o povo que se humilhar, reconhecer os seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, sararei a tua terra. Não é assim? Vocês já ouviram essa passagem? Então, mas para acontecer aquela parte de baixo que eu acabei de falar ali, tem que acontecer de cima. O povo que se chama pelo meu nome, primeiramente tem que clamar. Segundo, tem que se humilhar. Não estou vendo o povo clamando nem se humilhando. Vai vir juízo. Grava isso, igreja. Em muito pouco tempo, vocês vão ver coisas acontecendo muito pior do que está acontecendo agora. Juízo de Deus na terra. Estão brincando com as coisas de Deus. Deus não se deixa escarnecer. Eu estou aqui não é para botar medo não, mas é para botar medo mesmo. Se a gente não tiver temor de Deus, vai perecer. Ana Kelly, vai perecer. Porque você acha que não... A gente gosta tanto de falar, né? O Deus de ontem não é o mesmo de hoje, Ana Kelly?
O Deus de hoje não é o mesmo de amanhã? Então esse mesmo Deus aqui, que acabou de dizer no versículo 11, toda a igreja lê de novo. Então, até quando, Senhor? E respondeu, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes. Tem noção, gente? O que é juízo de Deus? Ao versículo 12. E o Senhor afaste deles os homens e no meio da terra seja grande desamparo. Sabe o que é isso? Ausência de Deus. Já imaginou, Austin? Com Deus já está difícil. Deus dando um passo atrás, não é uma sensação que às vezes a gente se encontra? Deus em silêncio? Eu tenho sentido isso. Deus em silêncio, não revela como revela mais, não batiza como batiza mais, um povo brincando de ser crente, um povo achando que tudo vai ser oba-oba. Está acontecendo isso no nosso meio, gente. Fala, Deus. Tá? Eu estou aqui como profeta de Deus nessa manhã para alertar pelo menos um pequeno grupo. Amém? Que é o profeta Isaías, mas a gente vai estudar sobre o profeta Isaías, mais do que entender quem foi o profeta Isaías, é o que ele trouxe. Tá? O profeta Isaías foi um conselheiro de guerra, filho de Amós, tá? Um profeta messiânico que profetizou tudinho, mais ou menos 400 anos antes de Jesus nascer, ia nascer. Foi ele que profetizou que ele seria Pai da eternidade, príncipe da paz, que ele seria o consolador, entendedor. Veio tudo de Isaías. Quando a gente fala essas palavras aí, Isaías profetizou isso muito antes. Mas mais do que Jesus, eu quero trazer à tona hoje o que ele profetizou lá naquele tempo, que está lá em Isaías 6. Eu não falo profetizou, não foi nem o que ele profetizou, foi o que ele viu. E nós, hoje, estamos sendo oprimidos, sendo achacados, e a gente não está percebendo, A gente não está percebendo que o nosso direito de vir está se acabando, a gente não está percebendo. A gente não está percebendo que a gente vai no mercado, o dinheiro não dá, a comida não dá. Está percebendo, está passando. Está preocupado com tudo, menos com isso que está acontecendo. E Deus, eu estou mostrando aqui na Bíblia que Deus trabalha, tem uma forma de trabalhar. Ele costuma trabalhar dessa forma, pegar nossos governantes, pegar e achacar a gente. E eu ainda comentei isso com o pastor ontem, ele ainda falou. Quando o governante não entendeu quem era Deus, achou que era ele, e no caso de Nabucodonosor, agora eu estou trazendo aqui lá para Daniel, ele foi e mandou o rei Ciro, que, vamos dizer assim, subjugou a Nabucodonosor e todo Israel. Então, gente, Deus ele é muito fogo consumidor. Ele é paz, mas ele é juízo. Ele é justiça, mas ele é redentor. Olha lá, versículo 12. Foi o que eu acabei de ler, né? Vamos ler o 13 aí, gente. Mas, todo mundo juntinho, mas... Olha que pesadelo esse versículo aí. Se ainda ficar a 10ª parte, a minha tradução é diferente, olha a minha tradução. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruído. Com terebinto e com o carvalho, das quais, depois de derribadas, ainda fica o tronco, e assim a santa semente e o seu tronco. Ele está querendo dizer o seguinte, que ainda que fica o carvalho, você poda ela, fica o cotoco, até o cotoco vai ser destruído. E Deus ele é tão fogo consumidor, ele não se arrepende. Ele faz mesmo. Sabe o que impede hoje de não sermos consumidos? A gente está na casa de Deus em pecado, roda em pecado, achando que tudo é um oba-oba. Pela misericórdia do sangue de Jesus.
Quando Deus vem com fogo, ó, gente, vocês têm que separar. Jesus é Deus, mas Deus Pai e Deus Filho. Quando Deus vem com o seu juízo, Ele olha para nós e vê o quê? O sangue de Jesus sobre nós. Comprou com sangue. Quer um exemplo? Chegou a dado esse momento, né, que Deus ia destruir toda a terra, já tinha desistido, já do homem. Jesus fala, não, eu compro eles. O meu sangue. Aí Deus fala, não, mas sem derramamento de sangue puro, não há remissão de pecado. Se vocês for olhar, por que chama Jesus de Cordeiro do Mundo? Porque antes de Jesus, se matava. Gente, um animal tinha que morrer. Para que o meu e o seu pecado fosse perdoado. E aí se matava o animal, sangrava ele até a última gota de sangue. Aí então, através do sacerdote, você tinha o seu pecado perdoado. E o sacerdote ficava com aquela carne. A gente chamava de gordura. Quando chegou um tempo em que Deus já começou a profetizar, olha só como é que Deus tem uma maneira de trabalhar muito sucinta. Eu não vou chamar devagar, é no tempo certo. Porque 400 anos antes, quando Isaías já estava falando sobre isso, Deus já tinha decretado que se não houvesse a remissão de pecado de um cordeiro puro, não tinha como salvar a terra. Entendeu, criança? Esse Jesus que vai nascer, que a gente comemora o nascimento dele agora em dezembro, mas diz estudos que ele nasceu por volta de abril. Mas um homem colocou lá em dezembro, não importa, ele nasceu. Né? Esse mesmo Jesus aí, ele nasceu com um propósito de remir de um pecado. Então ele não poderia ter pecado. Por que o mundo diz, muitos levantam a leva que o sacrifício não foi perfeito? Porque eles alegam que Jesus pecou. Tem muitas seitas aí que diz que não, Jesus morreu sim, mas Jesus tinha pecado. Jesus se deitou com Maria Madalena. Jesus teve um filho com ela. E aí, tem uma seita que diz isso aí. Eu só sei o seguinte, eu creio que o meu Redentor vive. E eu creio que eu e você estamos aqui hoje porque fomos escolhidos. Muitos não serão. Muitos estão com o coração duro. Você reparou que Deus fala aqui no versículo 10 do capítulo 6 que ele endureceu o coração do povo? Deus tem umas maneiras de trabalhar que da mesma forma que ele amolece o seu coração, ele também endurece. E o povo foi acharcado. Entendeu, Ana? É uma coisa... 5 minutos. Para a gente encerrar. Alguém tem uma pergunta? Tem uma pergunta, gente? Pergunta aí. Olha, eu vou ler aqui uma passagem aqui. Uns bolsozinhos que eu colei. Que nos ensina o livro de Isaías? O livro de Isaías possui muitas lições importantes. É válido observar como o orgulho de Israel é abordado, pois o Senhor engrandeceu e cuidou como um pai. Contudo, esse povo não reconhecia Deus como o verdadeiro Senhor. Alguma semelhança com hoje? Irmã, como é que é seu nome mesmo? Aldineia? Sidneia. Alguma semelhança com hoje, Sidneia? Vou ler de novo. Aí você vai prestar bastante atenção. O livro de Isaías possui muitas lições importantes. É válido observar como o orgulho de Israel é abordado, pois o Senhor engrandeceu e cuidou como um pai. Contudo, esse povo não reconhecia que Deus como o verdadeiro Senhor. Entendeu? Não? Hã? A pergunta que eu disse, se tem semelhanças com o dia de hoje. Tem? Você acha que tem, Rian? Fala pra mim, qual é a semelhança? Muitas coisas que aconteceram lá naquela época lá, hoje em dia tá sendo até pior. Você vê, o que eu posso dizer aqui, se você estivesse com papel e caneta na mão para vocês anotar, é que o Pai engrandeceu, tornou Israel grande. O Pai cuidou como um pai, mas o povo não reconhecia que ele era o Senhor. Isso acontece hoje, sim ou não, irmã Viviane? Não acontece hoje? O pai cuida,
o Pai liberta, o Pai engrandece, e a gente, quando eu falo a gente, porque eu não vou apontar o mundo como culpado ou como quem é culpado, mas é nós. Quando a gente reconhece, começa por nós, entendeu? Quando a gente entende que o pecado começa por nós. Nós não reconhecemos que o Senhor é o Senhor. Se a gente reconhecesse, tivesse temor devido ao Senhor, seria diferente. Sabia hoje? Seria diferente. E aí, eu continuando aqui, obrigado, Vivi, pela participação. E ainda, e nossa irmã Sidneia. Eita, você não grava. E ainda se revoltaram como filhos rebeldes. Olha só. O povo que Deus engrandeceu, cuidou, e ainda se revoltava como os filhos rebeldes, adoravam outros deuses. O que chamava a atenção é que em vários momentos Deus os chamava para arrependimento, mas a dureza do coração não permitia que Israel convertesse a seus maus caminhos. Gente, isso acontece com a gente aqui? Às vezes não. A gente vai, peca, Deus faz tudo, a gente com a dureza do coração vem, ouve a pregação que é para se arrepender, e a gente acha que é qualquer coisa, menos Deus falando. A gente possa aprender hoje a ter um coração ensinável, um coração calmo, um coração perdoador, um coração que aprende, porque isso é muito sério. Eu estou olhando para vocês aqui, gente, aconteceu há quase 3.000 anos, e a gente está vivendo a mesma coisa, o juízo de Deus está na porta. Não vai permitir tanto tempo. Não vai. Aleluia. Deixa eu ver se tem algo interessante aqui. Apesar disso tudo, Deus ainda nos convida para viver sobre a graça, como é mencionado em Isaías capítulo 1, versículo 18 e 20. Quem abre aí, por favor, para terminar, faltando o último minuto. Quem pode abrir aí, Isaías capítulo 1, versículo 18, versículo 20. E elucidado, vai abrindo quando eu vou lendo. E elucidado que o Senhor pode nos limpar do pecado, mas sujo é fazer viver sobre os melhores bênçãos. Mas, por outro lado, quem não quer ser limpo, conhecerá a morte. Essa morte não necessariamente física, mas pode ser espiritual. Achou? Pode ler, meu irmão. 18 ao 20, capítulo 1, 18 ao 20, bem em voz alta. Vinde então a o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que estejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a branca lã. Esse que quiserdes ouvidas, comereis e bem desta terra, mas recusadas e rebeldes sereis, devorados e espada, porque a boca do Senhor diz. Isso, até aí. Vocês entenderam esse versículo, gente? A proposta do Senhor hoje é: coloca diante de você o arrependimento. Certo? Certo, pequenininho? Deus coloca hoje na nossa frente o arrependimento. E Ele está dizendo o seguinte, olha o que Ele está dizendo lá, ó. Se você se arrepender, Ele pode tornar você branco como a neve. Ele pode te dar a melhor comida dessa terra. Mas olha que interessante. Porém, mas se recusares e fores rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor diz. Gente, Deus é bravo, né? Esse tempo aqui do Antigo Testamento. Rapaz, Jesus, se não viesse. Mas uma coisa é certa. Jesus veio, estamos vivendo o tempo da graça, mas o juízo está na porta. Deus tem dado basta para muita gente. Verdade. E vai chegar um momento que vai ser basta para o povo. Então, irmãos, quando eu ensino um pouquinho de Isaías para vocês, a gente deu só uma pincelada para a gente terminar. 11:1.
Pode se colocar de pé em nome de Jesus. A gente só deu uma pincelada. Quando a gente falou um pouquinho de Isaías, o profeta messiânico, o profeta do Antigo Testamento. Repete comigo para a gente poder decorar. Profeta Isaías é do Antigo Testamento. Profeta Isaías é do Antigo Testamento. Profeta messiânico. Profeta Messiânico. Profetizou sobre o Messias. Profetizou sobre o Messias. Profetizou sobre o juízo em Israel. Profetizou sobre o juízo de Israel. Era um profeta Era um profeta de lábios impuros. de lábios impuros. E Deus purificou. E Deus purificou. Assim como Assim como também pode me purificar. pode me purificar. E eu quero que Ele me purifique. Eu quero que Ele me purifique. O nome do Senhor, O nome do Senhor, a glória do Senhor, a glória do Senhor não vai não vai se apartar se apartar da minha boca. da minha boca. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória ao Espírito Santo. Amém, gente. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Uma salva de palmas para Jesus. Bom, o ano que vem nós vamos continuar falando um pouquinho mais de Isaías. Hoje a gente deu uma pincelada, né? Nossa irmã Érica, você é? Né? Nossa irmã Érica que leu, bonitinho, tá? Então, se alguém tiver desejo, quiser ler o livro de Isaías, pode ler, é rico em mensagem, é rico em sabedoria. Você vai ver ali como Deus foi sempre bondoso com o povo e aplacável no seu juízo. Amém? Eu gostaria que o nosso irmão Washington pudesse estar orando, encerrando essa aula e encerrando esse ciclo desse ano. E aí eu queria falar com vocês. Semana que vem não vai ter escola dominical, nem o outro que é antivéspera do ano novo, ok? Fica atento aí aos avisos aqui da igreja e nas redes sociais. Ok, Raio? Ok, pequenininho? Ok? Então tá bom, vocês vão ter aí 2 semanas de descanso, você ficar com as suas famílias, refletir na aula de hoje, que Deus é juízo, hein? Amém? Passado para o nosso irmão Washington está orando aqui para encerrar. Está orando em nome de Jesus. Amém. Pai eterno e Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Jesus. Senhor, nós nos apresentamos mediante a tua presença. Queremos, ó Pai, no nome de Jesus, agradecer, ó Pai, por esse ano, ó Pai Celestial, ao qual teve todas essas escolas dominicais, ó Pai, onde o Senhor deu revelação, onde o Senhor aprova, onde o Senhor deu visão, onde o Senhor deu palavra. Senhor, que no ano que se inicia, esse ano que vai estar vindo, que não seja diferente, ó Pai. Nós pedimos mais da tua presença. Que o Senhor mantenha esse povo que já vem fiel, assíduo, ó Pai, que esse povo venha aumentar, que a nossa família venha aumentar, ó Pai, como ovelhas que geram ovelhas, ó Pai, ovelhas que queiram ouvir a tua palavra, ovelhas que estejam com sede da tua palavra, ovelhas que queiram ser libertas, saradas e curadas, ó Pai, no nome de Jesus, e que realmente a gente venha saquear o inferno e concorrer o reino do céu. Senhor, leva cada um em segurança para o seu lar, tem um domingo na tua presença, e um culto hoje de revelação da tua palavra, onde o louvor vai ser abençoado, onde a adoração ao Senhor vai ser abençoada, onde a palavra será abençoada, vai revelada pelo Senhor, ó Pai. Nós agradecemos, ó Pai, por este ano maravilhoso da escola dominical. O Senhor leva cada um em segurança. Fazemos uma oração, ó Pai, para o nosso coordenador da escola dominical, o Ivan, Senhor. Que o Senhor continue guardando a sua casa, a família, seus filhos, ó Pai, no nome de Jesus, sua esposa, seu ministério, ó Pai. E vai fortalecer cada vez mais o teu servo, cada vez mais, ó Pai, dando saúde, ó Pai, no nome de Jesus. E assim nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém.